Olá, tudo bem? Eu sou Daniele Furtado, sou integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial Techuvá. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade na nossa leitura do livro de Romanos e nós estamos no capítulo 11. Eu vou primeiramente orar com vocês, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, trazendo uma palavra, algumas considerações a respeito deste capítulo, né? E também, antes de orar, eu quero falar para vocês que nosso ministério se reúne na plataforma Zoom. Nós temos ministrações de segunda a sexta-feira para homens, mulheres, crianças, os jovens, né? E também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso ministério, basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais e vai ser uma alegria para nós conhecer você e ter você caminhando mais perto conosco, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, Pai, pela liberdade, Senhor, que o Senhor nos dá através do ministério, Senhor. Te agradeço, Senhor, por estarmos aqui fazendo essa leitura tão maravilhosa, Senhor, e absorvendo tantos ensinos que o Senhor tem para nós através das Escrituras Sagradas, Pai. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, e te peço, Pai, que este vídeo possa edificar os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aí o capítulo 10, onde nós vimos, encerrando ali, o apóstolo Paulo falando citando algumas passagens sobre a obstinação de Israel, sobre a rebeldia do povo judeu, né, de Israel. Então, nós iniciamos esse capítulo 11, no verso 1, Paulo, ele perguntando, e ele faz uma pergunta e ele diz assim, ó: acaso Deus rejeitou o seu povo? Se referindo ao povo de Israel. E Paulo ele diz, de maneira nenhuma. E Paulo ali ele diz, eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo ele está dizendo assim, eu, né, que estou aqui falando com vocês, exercendo o meu apostolado, meu ministério, se Deus tivesse rejeitado o seu povo, eu, na condição de judeu, de israelita, não poderia nem estar aqui, né? Então, é isso que eu entendo quando Paulo ele faz essa afirmação da sua identidade, né, da sua descendência. E Paulo ele fala que faz parte do povo de Deus, que ele é escolhido pelo Senhor. E Paulo ele cita uma passagem do profeta Elias, onde Elias está clamando ao Senhor, porque estava sendo perseguido à morte, porque muitos profetas já haviam sido mortos, e eles estavam tentando também matar Elias. E aí nós vemos a resposta que vem da parte do Senhor, onde Deus ele fala que ele havia reservado para ele homens que não se dobrariam diante de Baal, né, de um falso Deus. E Paulo ele fala, né, naquela época e também trazendo para os dias de hoje, que para o nosso tempo, que há sim remanescentes, um povo escolhido, pessoas escolhidas pela graça e não por obras. Veja bem, o Senhor aqui está falando, Paulo fala que Deus ele reservou, ele separou aqueles homens e mulheres que não vão se curvar diante daquilo que é contrário aos seus ensinos, que não vão se curvar a falsos ensinos, a falsos deuses. Então, nós vemos também o apóstolo Paulo falando, nos mostrando através das escrituras, que Deus, ele permite, assim como ele reserva alguns para levar o evangelho, para ministrar a palavra, Deus ele também permite que muitos não ouçam, que não vejam. E o Senhor ele permite que alguns fiquem cegos e surdos espiritualmente, para que muitos sejam alcançados, para que é um propósito, é um mistério aí, para que Deus possa se manifestar em uma forma oportuna e também aqueles que estavam cegos e surdos também sejam salvos em um dado momento. Porque Deus ele tem interesse na salvação de todos. Paulo fala no verso 11 que a transgressão dos judeus era um propósito do Senhor, é um propósito do Senhor, para que os gentios, para que nós fôssemos alcançados. Paulo no verso 13, ele fala que ele exalta naquele momento o seu ministério para os gentios. Por quê? Porque ele fala que ele fazia isso na esperança de provocar ciúmes no seu próprio povo, para provocar ciúmes nos judeus, na esperança de salvar alguns.
E eu entendo aqui que esses ciúmes que Paulo está falando é para despertar um zelo pela salvação, um interesse pela salvação, um interesse pelo relacionamento com o Senhor, de buscar a face de Cristo Jesus, do Messias. Então veja bem, se a rejeição dos judeus rejeitaram a salvação, rejeitaram a Cristo Jesus, trouxe reconciliação do mundo para com Deus, imagina quando este povo, que era o povo escolhido, para muitas alianças foram feitas com esse povo, com os patriarcas da fé, imagina quando esse povo aceitarem Jesus, reconhecerem o Messias. Olha aí a importância de nós orarmos por esse povo, pela salvação do povo judeu. É de interesse de todos, hein? Veja bem, o apóstolo Paulo fala que eles foram cortados da oliveira. Mas eles eram os ramos naturais. Mas foram cortados por causa da sua incredulidade. E essa incredulidade desse povo fez com que nós fôssemos enxertados. E hoje nós participamos da seiva. E eu entendo que nós participamos da salvação, nós participamos da graça, da família do Senhor, que vem da raiz da oliveira cultivada, que vem da fé em Jesus Cristo. Nós não devemos nos gloriar em nada, porque hoje nós somos ramos, mas nós não éramos. E veja bem, então nós temos aí uma dívida com esse povo, devemos orar por eles. E Paulo também está falando que não é os ramos que sustentam a oliveira, mas as raízes. E aonde está a raiz da nossa fé? Da onde vieram as primeiras alianças? Vem desse povo, dos patriarcas, né? Então é algo para nós pensarmos, nós refletirmos. Paulo fala no verso 20 que nós devemos temer ao Senhor. Devemos orar, buscar com temor o Senhor, porque o Senhor não poupou os ramos naturais. Os judeus foram incrédulos e por isso foram cortados, foram endurecidos, tiveram o coração endurecido. Será que o Senhor não cortaria nós? Será que o Senhor nos pouparia por algum motivo? Devemos refletir nisso. Entre o verso 22 e o verso 24... o apóstolo Paulo está falando que Deus, ele foi severo com alguns porque caíram, foram incrédulos. Mas foi bondoso conosco porque nós cremos, nós tivemos fé. Mas o apóstolo também fala que devemos permanecer no Senhor. Há uma condição. O Senhor, ele vai continuar sendo bondoso conosco desde que nós também venhamos a permanecer nele, na sua bondade. Há uma condição para não sermos cortados. Da mesma forma, os judeus. Se eles deixarem a sua incredulidade e vierem a crer no Messias, no Senhor Jesus, se voltarem novamente para o Senhor, também serão enxertados na família, também serão salvos pelo Senhor. E esse é um propósito, é um mistério aí. No verso 25, o apóstolo Paulo diz para não sermos presunçosos. Porque há um mistério da parte do Senhor, porque os judeus eles experimentaram o endurecimento, mas isso não é sem propósito. Há um propósito do Senhor nisso. Porque quando as nações, quando todos os povos, quando a plenitude dos gentios forem alcançadas, quando todos crerem, confessarem Jesus, buscarem, né, a face do Criador, Israel também será salvo. Porque este povo, no verso 28 fala que este povo, os judeus, eles são amados pelo Senhor também, por causa dos patriarcas. As alianças, os dons, o chamado do Senhor, eles são irrevogáveis. E o alicerce da fé, quem é o pai da fé? Abraão, que vem desse povo, dos judeus. As alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, vem desse povo.
Então, e o Senhor, ele não volta atrás nos seus decretos, nos seus dons, no seu chamado. Então, veja bem, no verso 32, o apóstolo Paulo está dizendo assim, que Deus, ele sujeitou, ele permitiu a desobediência, sujeitou alguns à desobediência, para poder ser misericordioso com todos, para que a misericórdia e a graça do Senhor se achegasse a nós também. Aleluia, glória a Deus por isso. E para encerrar o nosso vídeo, eu quero ler com vocês o verso 33 e o 36, que diz assim, é um hino de louvor a Deus, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Eu ouso dizer, o Espírito Santo que está conosco. E é a ele que devemos buscar para ter entendimento das Escrituras, para que a nós seja reveladas muitas coisas através das Escrituras Sagradas. Amém, meus irmãos? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, sou grata ao meu pastoreio por esta oportunidade de estar aqui com liberdade, colocando para os irmãos um pouco daquilo que eu consegui aprender e extrair desse capítulo maravilhoso, dessa leitura incrível que é o livro de Romanos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe, que a graça, o amor, o favor de Deus esteja com todos vocês que assistirem esse vídeo. Amém? Em nome de Jesus.